Entre novembro de 2010 e abril de 2011, uma série de ataques aconteceu em Irkutsk Akademgorodok, na Rússia. Considerado o centro educacional e científico da Sibéria, aquele local abriga 35 institutos de pesquisa, além de universidades e centros sociais, tornando-se o local ideal para cientistas e estudantes. Aquele lugar, que deveria respirar progresso e descobertas, infelizmente, enfrentava um de seus piores momentos. Pessoas começaram a ser brutalmente assassinadas nas ruas por criminosos até então desconhecidos. O modus operandi lembrava os maníacos de Dnepropetrovsk. Isso, somado ao local no qual aconteciam as mortes, deu aos criminosos o apelido pelo qual ficariam mais conhecidos: os maníacos da academia. Artyom Anufriev e Nikita Lytkin foram os assassinos em série responsáveis por aqueles crimes. Com 6 vítimas fatais e 9 feridos, a dupla fez tudo o que podia para alcançar os mais elevados níveis de crueldade e perversidade. Artyom Alexandrovich Anufriev nasceu no dia 4 de outubro de 1992 em Irkutsk, na Rússia. Logo cedo, seu pai abandonou a família. Isso fez com que o garoto fosse criado apenas por sua mãe, Nina Ivanova Nuvriev. Ela trabalhava como contadora em uma seguradora, e apesar de seus esforços para manter a casa, sua influência na criação de Artyom seria no mínimo questionável. De acordo com o diretor da escola do garoto na época, sua mãe o havia instruído a odiar as pessoas, o que de fato ele faria no futuro. Suas notas geralmente eram acima da média, ainda que eventualmente fosse mal em alguma prova ou trabalho. E sempre que o garoto recebia uma nota baixa, sua mãe escrevia um recado ao professor, acusando o profissional de pressionar seu filho psicologicamente. Caso alguma anotação sobre suas notas fosse mantida apenas para controle do professor, a mulher também o acusava de ocultar informação. Um comportamento bastante agressivo da parte de Nina. É compreensível que ela estivesse tentando proteger o próprio filho, mas talvez acusar professores e orientar que o garoto odiasse todo mundo não fosse a melhor das opções. Infelizmente, não há muitas informações sobre a personalidade de Nina, tornando difícil saber se esse seria seu comportamento natural ou se estava influenciado de alguma forma pelo abandono do ex-marido. Suas mensagens para a escola eram tão agressivas que durante a 9ª série, o professor de física se recusou a lecionar na sala de Artyom, forçando a direção do colégio a buscar por outro professor. Acumulando boas notas, o garoto também gastou seu tempo aprendendo instrumentos musicais, chegando a participar de uma banda local. Apesar de realizar atividades em grupo, seus colegas não pareciam gostar muito de Artyom. Não fica claro se houve algum comportamento específico para essa reação, mas de alguma forma, o garoto permaneceu isolado, tendo um único amigo naquela época. Descrito como alguém quieto e reservado, ele parecia causar mais medo do que estranheza. Segundo sua mãe, Artyom teria apanhado de um grupo de armênios, por tê-los insultado em uma rede social. Apesar de ninguém ter sido detido nessa ocasião, Nina disse que seu filho nunca mais foi o mesmo. Já pouco antes de sua graduação, os colegas de Artyom gravaram um pequeno vídeo de despedida, onde cada um descrevia o significado de felicidade para si. A mensagem de Artyom foi a seguinte: "Para ser honesto, eu não sei o que é felicidade, mas eu gostaria de descobrir o quanto antes." Essa é uma mensagem forte demais para alguém prestes a entrar na vida adulta. Essa frase também sugere que o jovem sofresse de depressão, explicando parte de seu comportamento. Após a escola, Artyom conseguiu uma vaga na Universidade Estadual de Medicina de Irkutsk, enquanto trabalhava como auxiliar geral em um museu de arte. Em algum momento durante a sua juventude, o garoto conheceu alguém com quem finalmente se identificava. Alguém que parecia sofrer das mesmas dores e compartilhar dos mesmos pensamentos. Nina era contra essa amizade, tentando proibir a comunicação entre os amigos, mas ela não conseguiu. Segundo a mulher, esse jovem era uma má influência para Artyom. Seu nome era Nikita. Nikita Vakhtagovich Lytkin nasceu no dia 24 de março de 1993 em Irkutsk, na Rússia, e o começo de sua história é bastante parecido com a de Artyom. Abandonado pelo pai, Nikita foi criado por sua mãe, Marina Lytkin, que trabalhava em uma loja de sapatos. Aquele havia sido o primeiro casamento de seu pai, que agora morava com sua segunda esposa, dando a Nikita um meio-irmão. Desde muito cedo, ele exibia um comportamento extremamente calmo e quieto. Ele cresceu sendo uma pessoa bastante fechada, demonstrando dificuldade em comunicação. Quando percebia que haviam visitas em casa, o garoto trancava-se em seu quarto. Talvez tentando se expressar através de desenhos, ele foi pego pintando o muro da própria casa mais de uma vez. Durante o ensino fundamental, Nikita fez seu primeiro amigo, de nome Arthur Lysenko. Amizade essa que parecia acomodada por Arthur.
Apesar de ajudar Nikita a se conectar com seus outros colegas, Arthur parecia usar o garoto como se fosse um objeto. Com o tempo, Marina ensinou seu filho a dizer não, para que ele pudesse ter algum controle sobre aquela amizade. Até então, Nikita não parecia ter opinião própria, apenas executando aquilo que lhe era ordenado. Por aproximadamente 2 anos, Nikita acompanhou sua mãe na igreja, sendo batizado junto com uma mulher. Algum tempo depois, Marina deixou de comparecer, focando cada vez mais em seu trabalho. O garoto também não parecia interessado, trocando a igreja por pintura e artes marciais. Entretanto, ambas as atividades foram interrompidas algum tempo depois. Até a 5ª série, Nikita permaneceu como um dos melhores alunos da escola, com notas e comportamento exemplar. Participando de diversas atividades, ele chegou a receber muitos elogios dos seus professores. Tendo como hobby o videogame, Nikita demonstrou-se cada vez mais inteligente, ainda que sem muitos amigos. Nessa época, ele já exibia sinais de depressão, o que pode ter dificultado a aproximação de seus colegas. E foi durante a festa de aniversário de seu amigo Arthur que Nikita conheceria seu futuro companheiro de crime. Um jovem quieto e reservado, como ele. Aproximando-se, ele se apresentou como Artyom Anufriev. Rapidamente, os dois se tornaram melhores amigos, com Nikita sendo um ano mais novo. Com muitos pensamentos em comum, bem como parte de suas histórias, Artyom e Nikita passaram a confiar apenas um no outro. Eles encontraram naquela amizade o suporte e acolhimento que tanto desejavam. E aqui, vale lembrar que ser uma pessoa reservada e quieta não transforma o sujeito automaticamente em um criminoso. Conseguir se conectar com um amigo é extremamente importante e pode mudar a vida de um indivíduo. Infelizmente, no caso de Artyom e Nikita, eles optaram por escolhas terríveis, utilizando aquela amizade para atos injustificáveis. Artyom dizia não gostar do antigo amigo de Nikita, Arthur, fazendo com que os dois se distanciassem. O que pode ser difícil de entender, uma vez que ele foi convidado ao aniversário do garoto. Essa pode ter sido uma maneira de manipular Nikita para que seu único amigo fosse Artyom. E funcionou. Nikita parou de cumprimentar seus colegas e tornou-se ainda mais reservado, ficando totalmente dependente da amizade de Artyom. Nessa época, ambos tornaram-se alvo de bullying na escola, com sua maioria voltada para Nikita. Ele recebeu o apelido de Jimbo, uma referência ao personagem Jimbo Jones, dos Simpsons. Todos esses ataques fizeram com que a dupla se fechasse ainda mais, nutrindo sentimentos e pensamentos perigosos. Juntos, eles chegaram a formar 2 bandas. A primeira de punk rock, que não durou muito, recebeu o nome de Evil Dwarfs. Em 2008, eles chegaram a criar um álbum de título Black Streaks of Blood. A segunda banda da dupla recebeu o nome Dismembered Pugacheva, ambas com letras violentas e extremamente obscenas. Nessa época, o meio-irmão de Nikita tirou a própria vida via disparo de arma de fogo após a morte de sua mãe. Diante daquela tragédia, perdendo sua segunda esposa e filho, o pai de Nikita entrou em depressão. O homem já quase não o visitava mais, perdendo o contato completo com o filho. Entrando na 8ª série, as notas de Nikita despencaram, transformando um dos melhores alunos em um dos piores. O garoto chegou a ser expulso da escola por conta de suas múltiplas faltas. Após passar pelo colégio, Nikita deu entrada na faculdade 2 vezes, sendo convidado a se retirar na primeira por conta de suas notas. Em sua segunda tentativa, ele entrou em atrito com um garoto em sua sala. Esse jovem recebeu a ajuda de outro amigo e passou a extorquir Nikita, roubando objetos e dinheiro de sua casa sob ameaças. Sua mãe chegou a dar queixa na polícia, mas removeu a acusação dias depois. Após esse incidente, Nikita interrompeu de vez os estudos. Durante algum tempo, Artyom fez parte de um grupo de skinheads, sendo um membro pouco ativo. Ele tentou inserir Nikita naquele grupo, mas o jovem não foi aceito. Segundo o líder desse mesmo grupo, mais tarde no tribunal, nenhum dos jovens fazia parte daquela sociedade no momento dos assassinatos. Ele declarou que Artyom odiava todas as pessoas e que suas ideologias não estavam alinhadas com o grupo. Em suas respectivas casas, Artyom e Nikita exibiam um comportamento cada vez mais complicado. Artyom era extremamente agressivo com sua mãe, chegando perto de agredi-la. Nikita, por sua vez, simplesmente parou de se comunicar com sua família, dando início a episódios de insônia. Enquanto um alimentava o ódio do outro, eles passaram a ficar fascinados por assassinos em série. Além dos mais conhecidos, a dupla também parecia bastante investida na história dos maníacos de Dnepropetrovsk. Artyom e Nikita já exibiam traços de transtorno de personalidade antissocial, que ficariam ainda mais evidentes muito em breve. Com ódio do mundo e desejo de se tornarem assassinos em série, a dupla passou a caminhar pelas ruas próximas à universidade. Todos os dias, das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite, os criminosos perambulavam pelo local, à escolha de sua primeira vítima. E poucos dias depois, eles encontraram.
Era dia 14 de novembro de 2010, quando Anastasia Markovskaya, de 18 anos, passava por um ponto de ônibus. Assim que a dupla avistou a moça, passaram a segui-la por um tempo. Em determinado momento, a jovem foi atingida na cabeça com um taco de beisebol, caindo no chão. Assustados, Artyom e Nikita fugiram do local. Apesar do ferimento, Anastasia conseguiu sobreviver. Ela então foi até a polícia, pronta para descrever os criminosos. Mesmo após a agressão, por algum motivo, uma investigação não foi iniciada. Essa mesma moça comentou sobre o ataque sofrido na internet. Os criminosos encontraram essa publicação conversando diretamente com ela por mensagens. Eles queriam saber exatamente o que ela havia sentido no momento da agressão, o que indica que não havia remorso ou arrependimento. Artyom e Nikita sabiam exatamente o que estavam fazendo, e pareciam gostar daquilo. 2 perigosos assassinos estavam em formação, e eles não pretendiam parar tão cedo. Em seus próximos 2 ataques, apesar de causarem ferimentos graves, não houve nenhuma vítima fatal. Nessas ocasiões, o dinheiro foi roubado, utilizado para a compra de uma marreta e uma faca. Todas as vítimas foram atacadas por trás, ficando inconscientes, o que dificultou no retrato falado dos criminosos. A polícia agora já adicionava aqueles crimes em seu radar, mas ainda sem muito material para trabalhar. Até então, não havia nada que ligasse um caso ao outro, com os agentes tratando cada um deles como roubos. No dia 1º de dezembro de 2010, Daniel Semyonov, de 12 anos, passava pela rua quando foi avistado por Nikita. A dupla havia encontrado seu primeiro alvo, e infelizmente as coisas seriam ainda piores dessa vez. Nikita foi o primeiro a se aproximar, acertando Daniel por trás, na cabeça, com uma marreta. Com o garoto já no chão, Artyom desferiu diversos golpes com o taco de beisebol. Nas mãos de Daniel foram encontrados ferimentos, indicando que o menino tenha tentado se defender. Por fim, com o cabo de uma faca, Nikita bateu forte na testa de Daniel, terminando o ataque. Sem ninguém por perto, os criminosos foram capazes de fugir da cena do crime. O menino ainda foi encontrado com vida por sua mãe e irmãos, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos, falecendo antes da chegada da ambulância. A primeira hipótese trabalhada pela polícia foi de que o garoto tivesse sofrido um acidente. Entretanto, os investigadores não conseguiram encontrar nada próximo de onde o garoto foi encontrado, capaz de produzir aqueles tipos de ferimentos. O modus operandi de Artyom e Nikita estava criado. Sempre à noite, eles vagavam próximo à universidade enquanto escolhiam sua vítima. A seguiam até um lugar isolado, atacando-a por trás. Na maioria das vezes, nenhum item era roubado. O objetivo parecia ser realmente o assassinato. Eram pessoas aleatórias, que não ofereciam muita resistência aos criminosos. Em sua maioria, mulheres. Utilizando uma faca, uma marreta e um taco de beisebol, Artyom e Nikita realizavam suas fantasias perversas, completamente alheios ao fato de estarem destruindo a vida de pessoas inocentes. No dia 16 de dezembro de 2010, o corpo de Olga Mikhailovna Pirog, de 69 anos, foi encontrado a 20 metros de onde Daniel foi assassinado. O método era bastante semelhante, sem que nenhum item fosse roubado. No corpo da mulher, os peritos identificaram ao menos 30 perfurações, sugerindo o uso de uma lâmina. Mais tarde, os agentes encontraram uma gravação entre Artyom e Nikita sobre como assassinariam aquela mulher e como fariam para gravar aquele ataque. A dupla já havia encontrado na época um vídeo de título Three Guys One Hammer, ou 3 caras e um martelo. É um vídeo extremamente perturbador que mostra um homem sendo brutalmente assassinado. Essas imagens viralizaram em fóruns dedicados a conteúdos violentos sem filtro, se espalhando por toda a internet. E provavelmente querendo replicar esse ato absurdo e repulsivo, Artyom e Nikita resolveram gravar ao menos um de seus ataques. E assim, eles o fizeram. Entre os anos de 2010 e 2011, foram 15 pessoas atacadas, com 6 delas vindo a óbito de maneira terrível. Aqueles ataques bárbaros chamaram a atenção da polícia, que precisava capturar aqueles assassinos o mais rápido possível. No dia 3 de abril de 2011, Artyom e Nikita fariam sua última vítima. A Levtina Kuidina, de 63 anos, era uma moradora de rua e, infelizmente, vivia na mesma área visitada pelos criminosos. Após assassinarem a Levtina, com pancadas e perfurações, ambos ainda caçoaram do corpo da mulher diante de uma câmera. O assassinato e a gravação, para eles, não era o suficiente. Suas mentes já estavam tão perdidas em perversidade que eles precisavam humilhar um inocente que nem ao menos poderia se defender. Perdidos em suas fantasias macabras, Artyom e Nikita tratavam as pessoas como objetos. Para eles, nenhuma daquelas vítimas tinha sentimentos. Seus familiares não tinham sentimentos. Em uma de suas redes sociais, os investigadores encontraram mais tarde frases como: "Nós somos deuses, decidindo quem morre ou vive."
Essas alegações, somadas ao vídeo gravado do assassinato, dificultariam muito o trabalho da defesa no futuro, uma vez que a famosa alegação de insanidade, utilizada por muitos criminosos, não seria aceita diante dessas evidências. Já ao fim do vídeo, Nikita corta a orelha da mulher com uma faca, antes de tentar arrancar seus olhos. Quando não consegue, ele passa a desferir diversos golpes com a lâmina no rosto da senhora, já sem vida. A orelha de Alevtina foi encontrada jogada no chão, na entrada da antiga escola de Nikita. Esse vídeo, extremamente perturbador, apesar da baixa qualidade da imagem, exibia o rosto de ambos os criminosos. Artyom então enviou esse vídeo para um amigo que tinha feito na internet. Ao invés de levar o caso à polícia, o rapaz optou por espalhar o vídeo em outros fóruns, e eventualmente chegou ao conhecimento dos agentes. Era uma questão de tempo. A mãe de Nikita chegou a encontrar a faca utilizada nos crimes dentro de uma jaqueta do filho. Quando questionado, ele explicou que era apenas para autodefesa. Os jornais e programas da época comentavam bastante sobre essa onda de assassinatos, falando sobre uma dupla de serial killers à solta. E quando o vídeo do último assassinato de Artyom e Nikita chegou ao conhecimento da polícia, eles não demoraram a agir. O método e armas utilizados nos vídeos eram bastante semelhantes aos ataques reportados, transformando ambos em pessoas de interesse. Após o reconhecimento facial do vídeo, somado a algumas características descritas pelos sobreviventes, os agentes chegaram até a casa dos criminosos. No dia 5 de abril de 2011, Artyom e Nikita foram presos. Durante o interrogatório, ambos confessaram seus crimes. Artyom, ainda perdido em suas fantasias, agia como se tudo aquilo fosse parte de um filme, enquanto Nikita parecia entender melhor a realidade. E após a prisão, aquela amizade parece ter sido abalada de alguma forma. Я не маньяк. Вот я не маньяк. Я убийца, но не маньяк. Маньяки это вот такие вот, которые вот там за стеной стоит, которые уши режут. Никита? Да. Я не знаю, с чего он стал таким. По-видимому, на него тоже вот это вот интернет повлиял, вся вот эта дребедень. Вы по каким-то признакам подбирали ваших жертв? Или вам было все равно, кого выбрать? Ну, для меня было все равно, но как-то вот так получалось, что жертв всегда выбирал мой подельник Никита. Ну, он вам как-то объяснял, почему вот именно это делаешь? Да, объяснял. Как он объяснял это очень просто, потому что он не может, допустим, кинуться на какого-нибудь нормального мужчину, как я ему говорил. Раз уж ты собрался-то убивать, так давай, что ты. Убиваешь по-настоящему тогда. А он только на женщин. Я говорю, а почему не на мужчину? Так а потому что мужчина может дать отпор. Он всегда этого боялся. Вы сразу во всем признались? Да. Так а что таить-то уже? Так уже все понятно. Раз такие видео на компьютере лежат, кто еще mог совершать это все? Hoje, já sabendo da história completa, fica claro que Artyom era uma versão muito mais cruel do primeiro amigo de Nikita, Arthur. Ainda que isso não minimize em nada as ações de Nikita, que continua sendo um criminoso, podemos perceber que ele permitiu-se ser usado por Artyom, cometendo atos terríveis. Ou ainda, tem encontrado nessa amizade a motivação necessária para prosseguir com os ataques. Мы сидели у меня дома, потом пошли, ножи купили, для этого специально. У Артема раскладной был, у меня обычный. И пошли, там колодец был возле леса. И подумали, что там могут бомжи быть. И там бомжиха спала. Мы подошли, я взял нож и в шею воткнул. И дальше продолжили резать ее. Потом убежали уже. Потом вернулись через некоторое время. Взяли, Артем камеру взял, и снимал. Что снимал? Происходящее, а я подошел с ножом к ней, делал уже это все. Что все? Ухо отрезал. Потом глаз выпил. Руку еще попытался отрезать. Никита, зачем вы убивали людей?
Мы как хотели там в первую очередь пример брали С кого? с других уже, убийств. С днепропетровских маньяков там, в Новолине там, магия крови там была. А что такое магия крови? Банда так. Бомжей, которые убивали. Na maioria dos assassinatos, Nikita foi o primeiro a atacar. De acordo com o último vídeo, ele não parecia estar sob a influência de ameaças, drogas ou álcool. Nikita sabia exatamente o que estava acontecendo e aceitou fazê-lo. De qualquer forma, Artyom e Nikita são assassinos perversos que permitiram que suas fantasias e pensamentos perturbados destruíssem a vida de diversas pessoas inocentes, bem como de suas famílias. No dia 9 de junho de 2011, Artyom escreveu uma mensagem entregue pela mídia, onde ele pede desculpa às famílias das vítimas. Ele também diz aos pais que monitorem seus filhos para que crimes assim não se repitam. No dia 16 de outubro de 2012, ainda em processo de julgamento e em meio à corte, Artyom usou uma pequena lâmina de barbear para abrir cortes na parte lateral de seu pescoço e também em seu abdômen. Os ferimentos foram tratados e ele não soube explicar o motivo daqueles atos. Sua mãe iria depor naquele dia, e talvez essa fosse uma resposta emocional a tudo aquilo. Mesmo tentando manter um ar de arrogância, Artyom chorou por 2 vezes em seu julgamento, não ficando claro se era porque havia sido pego ou pelas declarações das famílias das vítimas. Diante do juiz, ele confessou os crimes, jogando a culpa de todos eles em Nikita. Esse, por sua vez, não olhou em momento algum para Artyom durante o julgamento. Ele parecia mais agitado, mas diferente de seu ex-melhor amigo, ele não chorou em nenhum momento. A mãe de Nikita ainda declarou-se culpada diante do juiz, dizendo que ela era responsável por ele. A mulher, visivelmente abalada, declarou que tentou mostrar ao filho que pessoas boas existiam, mas que teria falhado. Nenhuma acusação foi feita contra ela. A sentença, que tinha aproximadamente 150 páginas, foi lida em um período de 8 horas. Artyom Alexandrovich Anufriev foi julgado culpado por homicídio em primeiro grau, cumplicidade e vilipêndio de cadáver, sendo condenado à prisão perpétua que deve ser servida em uma colônia prisional. No sistema prisional da Rússia, esses são galpões onde os presos vivem misturados. Trabalho escravo, falta de atendimento médico e torturas são apenas algumas das reclamações dos internos enviados a esses lugares. Algo muito parecido com o Gulag. Nikita Vaktagovich Lichkin foi julgado culpado por homicídio em primeiro grau, cumplicidade e vilipêndio de cadáver, sendo condenado a 24 anos de regime fechado, com 5 desses anos sendo cumpridos em prisão convencional e o restante em uma colônia prisional. Algumas vítimas pediram para que Nikita recebesse a mesma sentença de Artyom, chegando a enviar uma carta para o presidente Vladimir Putin. Outras vítimas concordaram que a pena de Nikita estava correta, acreditando que a mente por trás dos assassinatos fosse Artyom. No dia 30 de novembro de 2021, aos 28 anos de idade, Nikita Lichkin usou uma lâmina para tirar a própria vida, abrindo grandes cortes em seus pulsos. Seu corpo foi encontrado já sem vida na colônia prisional número 7, em Angarsk. Artyom via a si mesmo como um deus e tinha o desejo de ser bajulado. Nikita é extremamente dependente daquela amizade e estava em uma busca eterna por aprovação. Uma combinação terrível que terminou em uma sequência de tragédias. Eles tinham o sonho de se tornarem assassinos em série. E conseguiram. Eles apenas esqueceram que todos os seus ídolos foram presos, executados pelo Estado ou tiraram a própria vida. No dia 27 de janeiro de 2014, Artyom foi transferido para uma colônia prisional de segurança máxima, conhecida como a Alcatraz russa, um lugar aparentemente convidativo e aconchegante, digno de um serial killer. Hoje, aos 30 anos de idade, Artyom Anufriev cumpre sua pena de prisão perpétua na colônia prisional de segurança máxima número 5, em Ognjen Ostrov, onde deve permanecer pelo resto de sua vida.